meus alunos, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho como foi minha experiência no primeiro semestre do mestrado, que foi basicamente toda EAD. Então, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é com relação à experiência, né, da aula EAD mesmo. Primeira coisa, eu basicamente tive só uma semana, que foi a semana de integração, e depois mais um pouquinho de período, acho que uma semana também, de aulas presenciais. Depois disso, eu já tive que ir para o Google Meet e fiquei o semestre todo assim. E meu segundo semestre também está começando assim, no formato online. Basicamente, eu tinha 3 disciplinas, e aí essas 3 disciplinas estavam sendo online no Google Meet. E aí os professores fizeram como? Eles distribuíram os textos, na maioria das disciplinas funcionava assim. Eles distribuíram os textos da ementa daquela disciplina, né, que tem alguns textos específicos a serem estudados entre os alunos, mas não significa que cada aluno só precisava ler o seu texto. Na verdade, a ideia é que todo mundo lesse todos os textos e que cada um ficava responsável por apresentar um texto específico. E a cada aula a gente faz no formato de seminário assim, então o aluno explica sobre aquele texto. Isso foi super legal porque todo mundo meio que ficou expert em produção de slides, todo mundo tinha que produzir slides bem chamativos, né, já que a gente estava no formato online, então não tinha muito da pegada da apresentação oral, então a gente teve que caprichar bastante nos slides. E aí, com relação a isso dos slides, haviam seminários e a gente ficava debatendo sobre os textos que o colega trouxe. Então, por isso que era interessante que todo mundo lesse todos os textos da disciplina, porque apesar de a gente não ser responsável por aquele texto, a gente fazia esses debates. A ideia é de que a gente conseguia relacionar o texto com outras informações, com outros textos também. Também foi muito legal para conhecer a pesquisa dos colegas, porque muitos dos textos eram distribuídos de acordo com a pesquisa pessoal de cada um. Então, acabava que a gente conseguia saber um pouco sobre o que os colegas estavam pesquisando, sobre temas gerais, e é super legal para você ter um conhecimento de mundo mais abrangente. Além disso, os textos do mestrado, eles são bem diferentes dos textos de graduação. Eu não tinha contato com quase nenhum deles, assim, a maioria mesmo, eu nunca tinha lido, e achei super legal, porque são textos bem interessantes dentro da temática de direito público, que é a grande área do mestrado, né? E são textos bem evoluídos, bem maturos, com linguagens mais rebuscadas, alguns textos estrangeiros também, que foi bem difícil de conseguir ler, a depender de qual seria o idioma. Mas textos muito legais, com informações super novas, super interessantes, que davam muitos insights para ideias novas de artigo. E aí, durante o semestre, eu produzi 5 artigos científicos, dos quais 2 eu já submeti, um para um capítulo de livro e um para uma revista científica. E os outros 3 eu estou aguardando meio que o momento certo para submetê-los. E basicamente foi isso. A produção dos artigos foi bem legal por conta do feedback dos professores, porque apesar de eu corrigir muitos trabalhos acadêmicos, é sempre legal quando a gente também tem uma correção. No meu caso, especificamente, eu fiz algumas amizades, então alguns colegas a gente ficava se ajudando, uns lendo os textos dos outros para dar uns feedbacks, ajudar algumas informações, o que é super legal também para você conseguir fazer um crescimento do seu texto, porque por mais que você escreva bem, sempre outra pessoa pode ter uma informação a mais, um plus, um complemento para o seu texto. E eu mesmo, quando leio o meu texto uma segunda vez, eu encontro erros, e enquanto mais uma pessoa externa lendo. Então era super legal isso, esse diálogo. As discussões também durante as aulas eram legais por ver o posicionamento dos colegas, considerar as ideias novas. Também foi muito interessante um seminário específico da disciplina, de uma das disciplinas que eu tive, que era diferente dos outros, que você falava sobre os textos, você falava sobre o artigo que você produziu para a disciplina. E é super legal, porque você via a produção científica dos colegas, o professor fazia considerações, os colegas também. Então, você acrescentava muito no seu trabalho por conta disso. E logo no primeiro semestre, eu também já tive contato com a minha orientadora, que é a professora Sinária. E aí, a gente também fez algumas reuniões já visando a dissertação. E eu comecei a desenvolver um cronograma de leitura para a dissertação. Comecei a ler exatamente nas férias agora. E nesse segundo semestre que eu vou efetivamente me preparar para a dissertação. No primeiro eu aproveitei muito para a produção de artigos científicos e para conhecer um pouco do mundo do mestrado. Mas foi basicamente isso, eu fazia 3 disciplinas, o complemento que eu tive, né, as minhas atividades eram basicamente a leitura dos textos dessas 3 disciplinas, a produção dos artigos para as disciplinas, e a participação nas aulas. E são aulas geralmente um pouco mais longas, com discussões super legais, super interessantes.
E basicamente foi esse meu primeiro semestre de mestrado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ficado empolgados também para quando vocês estiverem no mestrado, caso vocês queiram seguir essa carreira. E é isso, gente. Obrigada. Beijo. Até mais. E se você não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus colegas e curte ele para mim.